Eu não acredito numa missão, eu não defendo a missão integral, eu defendo a missão holística. E qual que é a diferença entre a missão integral e a holística? A holística é aquela em que eu não excluo a participação da igreja, mas ao mesmo tempo eu faço com que ela participe dentro de uma esfera social, sem ela ter totalmente poder sobre essa esfera. Jesus não era, então devemos tomar cuidado, Jesus não era socialista. Jesus, ele trouxe um evangelho do reino para confrontar as bases de uma sociedade que foi a Palestina do século I, sem negar e sem diminuir ou desvalorizar a sua missão principal. Ele não desmereceu, ele não alterou, ele não diminuiu aquilo que tinha como objetivo e missão principal, o reino de Deus. Então, assim, a igreja, o foco principal é anunciar o reino de Deus, porque o reino de Deus, Paulo vai dizer em Romanos, é justiça. Olha a ênfase. É justiça, paz e alegria. Esse é o reino de Deus. Então, essa é a base principal. É o que eu apresento. Essa mensagem do reino de Deus, quando eu não consigo, por poderes superiores na terra, e a gente tem que entender isso. Deus é todo poderoso, Deus é o Deus que tudo faz, mas ele também deixou autoridades e poderes para a igreja estar submetidas. E que nós não podemos se sobrepor. E observe o que eu estou dizendo. Quando não conseguimos mudar determinadas instituições sociais, esferas ou camadas sociais, a mensagem do reino tem que fazer efeito. E aí que entra. Quando eu não consigo transformar pessoas, quando eu não consigo penetrar em determinados lugares, porque ela é impedida, a igreja, por algum poder superior e que ela tem que respeitar, então eu venho com a mensagem do reino. O reino de Deus, que o evangelho de Jesus foi anunciado, é um reino onde as diferenças não existirão, onde não existirá sistemas opressores, onde não vai haver pessoas excluídas, mas é um reino onde todos serão abraçados, sejam eles de cor, raça, etnias, sejam eles de status sociais diferentes, estarão todos em um mesmo lugar, em uma mesma posição. Então, quando nós, igreja, não conseguimos levar o evangelho para determinadas camadas sociais, para transformá-las, a nossa proclamação, o nosso anúncio, a nossa mensagem é de um evangelho que transforma a partir daqui, da existência real do crente, mas que tem a sua finitude, a sua completude lá na glória. Porque essa é a base principal do evangelho. O Inspiração Glória que fez a a pergunta para você colocou: parabéns, pastor. Perfeito, pastor, parabéns. Que maravilha de pensamento. Amém, obrigado. Tem mais pergunta aí, Léo? Rapaz, acho que já se foi aqui, hein? A Luciara tinha comentado alguma? algo aí, não foi? Sobre o sábado, não entendi muito bem. Ixi, agora tem que achar, hein? Aí, eu acho que é essa daí. Aqui? As igrejas acreditam nos profetas, no tempo? Não, acho que não é isso aqui não, hein? Quem escolheu o domingo foi o homem, mas o dia escolhido por Deus foi o sábado. E isso ninguém pode mudar, está escrito. A Luciara escreveu aqui, ó. As igrejas acreditam nos profetas do tempo de hoje, mas esquecem dos profetas que já faleceram. Ah. É fácil falar daqueles que não estão mais aqui para se defender. Existiram profetas no passado também. Acredita nos profetas de hoje, mas que tipo de profeta está aqui? Existe profeta hoje? É. Ou dom de profecia? Existe o dom de profecia, mas profeta na sua atuação, como era do Antigo Testamento, eu estou querendo encontrar aí um grupo, viu? Porque a maioria hoje são profetas que querem likes, querem aumentar o número, engajar o número de seguidores e querem aí dar o que a gente chama aí no meio pentecostal uma profetada
com algum valor específico, né? Tem uns ousados aí que fazem aí, eu vou lançar uma profecia para você, mas se você me pagar tal valor, né? Mas entendam bem e com todo respeito, se alguém for contra a minha opinião, eu quero encontrar profetas semelhantes a Isaías. Eu quero encontrar profetas que tenham como modelo a vida atuante hoje, como teve Amós, que confrontou os ricos fazendeiros. Ai de vocês que querem aí se vestir com o mais suntuoso brilho, que engordam suas vacas, seus gados, mas desprezam aquele camponês. Eu quero encontrar profetas que sigam o modelo de Obadias, de Miqueias. Pessoas que estavam preocupados em levar a palavra de exortação, de edificação e de esperança para uma comunidade que estava maltratada, que estava sendo pisoteada pelos seus maiorais. E não eram por impérios estrangeiros. A maioria das profecias destes homens, profetas, eram para o seu próprio povo, que tinham lá seus fazendeiros ricos, que tinham seus homens abastados, e que olhava para o menor e dizia assim: você não tem lugar aqui na nossa mesa. Se você foi chamado para trabalhar, você vai trabalhar mais ainda. E você vai trabalhar ganhando pouco. Esses homens foram chamados, Isaías, Oséias, Amós, para profetizar para este grupo. Então nós temos, com todo respeito, nós temos aí um grupo de profetas, mas não temos na função desses profetas. Aliás, as mensagens de hoje, de alguns que se autodenominam profetas, são mensagens que trazem, de um lado, inflama ego de alguns, e de outro, trazem medo, porque são mensagens escatológicas, de mensagens você esteja preparado porque Jesus está à porta. Jesus pode voltar hoje. Amém, eu acredito. Mas e aquele que está passando necessidade? E aquele que está sofrendo aí? Isso que você falou de profetas que pensam muito, né? Isso aí sempre existiu, né? Quando você vai pegar ali, o próprio Atos. Pedro repreende um que ele queria comprar Jesus, né? Que ele falou, não se compra, tô aqui colocando, né? Não se compra Jesus. Depois Paulo e Barnabé também repreendem outro, eles são até expulsos da cidade porque acabaram com o esquema da cidade, né? O Inspiração, antes de eu falar de Inspiração... Pessoal, você que tá nessa live, deixa sua curtida. Tem muitas pessoas na live, mas poucas curtidas. Deixa seu like, é importante que você deixe seu like pro YouTube recomendar para mais pessoas. Em nome de Jesus... vamos para a última pergunta aqui do YouTube, por causa do horário que nós estamos chegando no final, pastor. Sim. Antes, só o Álvaro Fonseca, que bom ter você aqui de novo, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Parabéns para o pastor, está representando muito bem o Ministério Belém. O Acer Cristão colocou assim, Jeremias 1,5 fala que somos profetas, que vem de profetizar, ou seja, falar da palavra de Deus. O Inspiração para a Alma colocou assim, agora eu vou discordar do pastor com muito respeito, e deu risada. Ele colocou, a Bíblia ensina que existe o dom ministerial de profeta. Como o pastor vê isso? Sim, existe o dom ministerial de profeta. Existe o dom do ministério de profeta. A minha pergunta é, que ministério de profeta é esse que esse grupo determinado, essa pessoa está exercendo? Qual é a mensagem de profeta que ele está anunciando? Mensagem da carne ou a mensagem da palavra? Ele está anunciando a mensagem bíblica e dizendo, assim diz o Senhor, com base na Bíblia, ou ele está dizendo, assim diz o Senhor, apenas para encher ego? Então, a partir do momento que eu tenho um ministério profético e entendo que existia um ministério profético, exercido pelos profetas do Antigo Testamento, sobre a inspiração do Espírito de Deus, ok, amém? Mas qual é a mensagem que nós estamos anunciando para se enquadrar? Uma coisa é eu receber o título,
Uma coisa é eu dizer para todos aqui nessa noite que eu sou o profeta Ricardo. Agora, outra coisa é qual é a mensagem que está credenciando a minha posição, a minha função como profeta. E isso repercute bem, né? Por exemplo, teve um aqui que falou assim: os profetas se encerraram em Jesus. Cadê? Eu tô procurando ele. O. Vixe. Anteno Adreoli, acho que é isso. E o Edivanaim também colocou: rapaz, não existe mais profeta, não. O povo só fala de profeta, mas nem existe mais profeta, não, meu amigo. Isso é balela. Antes de nós, O a Bíblia Vaguinho já tinha existia. feito uma pergunta aí, Léo, Vaguinho. Vamos fazer a última do Vaguinho aí. Meus irmãos, estamos chegando no fim, para honra e glória de Deus, mas deixa seu like e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. É para honra e glória de Deus. Uma sexta-feira, uma baita sexta-feira dessa, falando de Jesus Cristo. Aleluia por isso, pastor. Amém. Aleluia. Quantas sexta-feiras eu perdi numa noite, numa bebida, numa festa sem sentido. E eu prefiro hoje perder, porque eu não estou perdendo falando dele, eu estou ganhando. Nós estamos ganhando, estando numa sexta-feira dessa, falando de Jesus. Vamos fazer e falar daquilo que vale a pena falar, daquilo que vale a pena viver, daquilo que vale a pena se encher, que é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aquilo que nos dá vida, né? Aleluia. Amém. Glória a Deus. O Vaguinho colocou assim: mas existem vários sistemas opressores ou não, na opinião do pastor? Eu entendo que não existe vários sistemas opressores. Existe sistemas opressores, porque a gente acaba ampliando, né, a esfera de atuação, mas existem sistemas opressores, né? Existem sistemas opressores, tanto dentro da igreja como fora, né? Tanto dentro da igreja como fora. Eu posso criar um sistema opressor dentro da igreja, né? Como também eu posso ter uma igreja que está subjugada a um sistema opressor, né? A nossa igreja, nós como igreja, de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, sem especificar nenhuma denominação, nós como igreja, né, como povo de Deus, igreja universal, e espero que vocês entendam a expressão universal, né? Como igreja universal, né, aqui na Terra, nós estamos subjugados a vários sistemas opressores. Em nossa caminhada cristã, nós encontramos e vamos continuar encontrando sistemas opressores, né? E não somente sistemas opressores, mas governo opressor, ideologias opressoras, leis que vão tentar oprimir a igreja de uma maneira geral. Porque é importante a gente salientar que quando determinada lei é criada, não é uma pessoa que é atingida por aquela lei, é um grupo. E esse grupo é atingido de uma maneira coletiva, é a igreja como um todo é atingida. Então, nós temos sistemas opressores que atuam em várias esferas, né? Nós temos a esfera espiritual, nós temos um que a igreja vai lidar até o final da sua caminhada, que é aquele governo atuante de um só que governa nas regiões celestiais, chamado Satanás, ou o diabo, ou Lucifer. Ele tem lá um parlamento, um senado de demônios que atuam para oprimir a igreja. Mas também nós temos, na nossa caminhada existencial humana, governos, leis, ideologias que vão surgir para oprimir a igreja ou para impedir que ela caminhe, que ela avance, né? Agora uma pergunta, só que para os ouvintes. Qual igreja você não recomendaria?
Pra vocês, escreve aí. Qual Luiz. igreja vocês não recomendariam? O Luiz colocou assim, ó, o sistema opressor é terrível. Já fui refém desse sistema manipulador, perverso e religioso. Usam 3 palavras, culpa, medo e ganância. Muito triste. Sim, é. Bom, estamos chegando no final, pessoal. Quero agradecer a Deus mais uma vez. Como eu sempre falo, sem Ele nada disso seria possível. Não estaríamos aqui podendo falar dele. Mas graças ao Espírito Santo que nos capacita e nos coloca aqui, estamos diante dele para proferir as palavras que Cristo Jesus nos dá e que vocês sejam sempre abençoados e edificados. Um beijo, meu amor, eu te amo. Agradeço a todos que estão aqui na live, todos que passaram em algum momento ou que irão assistir no futuro. Se você gostou da live, deixa o seu like, que o YouTube deixa aqui um artigo bom, é uma live boa e ela distribui para mais pessoas para que elas possam ser atingidas pela palavra viva. Vou te falar uma coisa, quando o assunto é bom, a hora voa, né? A hora passa rápido. Passa mesmo. E assim, é tão interessante que falar do Espírito Santo não tem fim, né? É tão gostoso. Falar do Sempre. agir de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, do enviar de Deus. Entender que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus, que Deus é Deus. Entender que essa trindade é 3 pessoas em uma só. Como explicar isso? Acho que é uma das coisas mais Sempre. profundas do Evangelho, né? Mas tem como. Se você busca, se você tá entrando no poder do saber, na escola do saber, que é entender, né? A teologia é a escola do saber. Eu entendo assim que é buscar o conhecimento, né? E Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade não é o conhecimento, entenda isso. A verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, assim disse Jesus. A verdade é Ele. O conhecimento é quando você conhece Jesus e você quer conhecer mais ainda sobre Jesus. Como me conectar, como ser melhor, o que renunciar, o que realmente o manual da minha vida, que é a Bíblia, que é a própria palavra de Deus, me diz. Como entender isso de uma forma viva, que realmente vai transformar. Porque é interessante que Jesus, pastor, Jesus nunca brigou com o Senado. Jesus nunca brigou dentro das sinagogas. Jesus sempre quis conquistar corações, porque ele entendeu que quando você é transformado por dentro, lá fora o mundo será mudado. Sim. Aleluia! Com certeza. Eu acredito nisso. Seja transformado por Cristo Jesus. Mude o seu interior para que depois o mundo lá fora seja impactado por aquilo que Jesus fez na sua vida. Glória a Deus por essa live. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Que Deus continue nos abençoando, continue nos avivando e continue nos dando discernimento para nos arrepender, para largar aquilo que precisamos deixar para trás. Porque mesmo sendo crentes, sendo cristãos, precisamos reconhecer que nós somos ainda aqui seres humanos, nós não estamos com o corpo glorificado e nós ainda somos pecadores, porém redimidos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo verbo que se fez carne e sangue, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Amém. Assim eu creio. Pastor, obrigado pela sua Eu visita, que pela sua agradeço. presença Obrigado nesse pela atenção, episódio. obrigado pela oportunidade. Para concluir as minhas palavras, é muito vasto o conteúdo, o assunto, né? Principalmente em Atos dos Apóstolos, mas eu queria deixar apenas as últimas palavras, uma reflexão. Para nós, toda a relação do Espírito, de poder, de dons, só pode ser verdadeira quando eu tenho por objetivo edificar a igreja que eu faço parte. E quando eu atendo às necessidades desta igreja, sejam elas no âmbito espiritual, sejam elas no âmbito relacional e social. Se eu tenho poder do Espírito, tenho vida do Espírito, tenho plenitude, e falhar e não atender ou não prestar o auxílio, o serviço para a necessidade do outro, ainda falta alguma coisa em mim. Pastor, só Glória para a encerrar, primeiro, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, estar aqui Eu que conosco. agradeço. Tá? Obrigado pelo convite. Deixa as informações da sua igreja, onde fica, horários de culto, para se alguém se interessar Suas por ir redes lá. sociais, pastor. Sim, minhas redes sociais, primeiramente, né? Instagram é Ricardo Santos, né? Assim como o Facebook.
No YouTube também eu tenho um canal, quem quiser pode encontrar também por Ricardo Santos. Eu faço parte, como eu falei no início, da Assembleia de Deus Ministério de Belém, setor 14, Jardim Ângela, Zona Sul, São Paulo. Fica na rua Pierre Lagros, tá bom? É muito grande o setor, é amplo e nós estamos ali para ajudar a igreja, contribuir, servir naquilo que nós fomos chamados, nessa reflexão, essa ponte, né, entre a teologia e o mover pentecostal, né? É uma igreja muito pentecostal, mas também precisa um pouco também de reflexão teológica para amadurecer a cada dia mais e acredito que foi para isso que Deus me chamou e me colocou ali. Obrigado mesmo. Viu, Mas, pela pastor, atenção. antes de encerrar, deixa uma mensagem para a nação brasileira em nome do Senhor Jesus. Busque o Espírito, viva no Espírito e faça valer a sua vida na presença do Espírito Santo de Deus. É isso. Glória a Deus. Amém. Depois de uma live dessa, né? Meu Deus do céu, aleluia. Vai falar até em línguas.